Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal O Flume Domina. Você deve ter visto algumas cenas da coletiva do Renato Gaúcho. Qual dessas partes, qual das falas dele te chamou mais a atenção? Quando ele falou da base, quando ele falou do futebol de posse de bola, quando ele falou sobre ele não ter prioridade em nenhuma competição e sim focar em todas? Qual delas você achou mais interessante? Ou você não viu nenhuma? Se você não viu nenhuma, eu vou trazer aqui para a gente assistir juntos alguns trechos dessa coletiva, no caso. Então, já abrindo aqui para vocês verem junto comigo, a primeira aqui é a seguinte. Com garotos, por onde eu trabalhei, eu costumo sempre mandar um ou dois dos meus auxiliares a ver jogos da base, acompanhar os garotos lá embaixo, me passar as informações, e costumo fazer também praticamente sempre que há o tempo, e já marquei inclusive para segunda-feira um coletivo com os garotos da base, justamente para poder observar os garotos de lá, dar atenção a eles e ver de repente se tem alguém promissor que possa estar no profissional. Então desse problema dos garotos eu fico tranquilo, que eu sempre trabalhei dessa forma. E aqui no Fluminense não vai ser diferente. Primeiro detalhe, a gente sempre fica empolgado quando algum técnico diz que vai utilizar a base de Xerém. Você que é tricolor sabe, a melhor base do Brasil é de Xerém. É que forma uma maior quantidade de jogadores bons e ótimos para o Brasil hoje. Aqui os moleques de Xerém. Só que quando a gente vai observar na prática o que os técnicos fazem, eles preferem os chamados de medalhões. E aí, eu gostaria de fazer a pergunta, será que vai simplesmente observar ou vai tentar colocar em prática? Por exemplo, no início do ano, voltou o João Neto, voltou o Felipe Andrade, veio o Riquelme, veio o Isaac, veio o Wallace Davi. Tirando o Isaac e o Riquelme, que se machucaram e tiveram uma quantidade de jogos depois com o Mano, não teve. A gente perdeu o Fuentes, o René agora defensivamente tá dando um pouco de conta, mas naquela dúvida, será que o René vai dar conta? Nenhum lateral esquerdo foi nem mencionado pra gente que poderia ser integrado parcialmente na equipe profissional. A gente teve uma crise entre Samuel Xavier e Guga. O Samuel Xavier não estava jogando bem e ainda não está, e o Guga é aquela roleta russa de um jogo tá bem, no outro jogo tá mal, no outro jogo tá pior ainda. E a gente não escutou falar sobre nenhum lateral direito também. A gente teve que chamar o Otávio, mas a gente tinha um Wallace Davi, que era o cara que dava ali uns combates interessantes, assim como o Felipe Andrade. Felipe Andrade, ele rouba muita bola. Ele pode não ser o cara para sair jogando com qualidade, mas a gente já teria um cara assim ali no meio do campo. A gente precisava do cara combativo, o cara de roubar a bola mesmo, Então, se você ficar pensando, a gente precisa ter um cara que já tome conta da posição. O André, ele veio e tomou conta da posição. Por que a gente não pode esperar isso de outros jogadores? Olha, se não existem outros Andrés. Sim, mas os jogadores diferentes vão atuar de forma diferente e a gente pode acabar encontrando algum que tenha uma qualidade em algumas características melhores do que o André. A gente não pode considerar que o André é o topo de volância no Fluminense. Senão, basicamente, agora todo jogador a gente vai ficar comparando com o André e todo jogador vai ser pior do que o André. Mas vai ter características de outros jogadores que vai ser melhor do que o André. Assim como vai ter características de outros jogadores que são melhores do que o Martinelli. O Alexandre, por exemplo, driblava muito melhor do que o Martinelli. Tanto que em 2023, um dos melhores momentos do Fluminense no ano foi com o Alexandre no lugar do Martinelli. Então, até que ponto essa fala de observação da divisão de base pelo Renato é verdade? Vamos aguardar. Falar é fácil, o agir é o que a gente espera. Segunda coisa que ele mencionou, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. Vamos lá. Titos, um abraço, sucesso, amigo. Obrigado. Bom, acima de tudo, muito feliz por estar aqui, É lógico que todas as competições que a gente entra para ganhar.
Nem sempre é possível, mas a gente trabalha no dia a dia para conquistar sempre os resultados, para conquistar títulos, e disso eu não vou abrir mão. Aí você pergunta qual é o Renato. É um pouco de tudo. É um pouco de tudo. O treinador ele tem que ser um pouco de tudo. Tem que conversar com os jogadores, escutar os jogadores, trabalhar a parte tática, trabalhar a parte técnica. Esse é o trabalho do treinador. Apagar incêndio, mas acima de tudo dar liberdade. Pelo menos é dessa forma que eu trabalho. Dar liberdade para o jogador se expressar. Eu não sou aquele treinador que fala e não dá oportunidade para o jogador falar. Eu acho que é um pouco por aí. Eu acho que esses títulos todos da minha carreira que eu ganhei como treinador foi dessa maneira que eu trabalhei, e não vou mudar, até porque eu gosto da maneira que eu trabalho, as pessoas, os grupos que trabalham comigo gostam da minha maneira. Eu não tenho por que mudar. Na hora de fazer um carinho no jogador eu vou fazer, mas na hora de multar, na hora de chamar a atenção, também eu vou chamar. Agora você pode ir embora. Outro ponto interessante. Em 2023, o Fluminense fez all-in. Para quem não sabe o que significa esse all-in, o Fluminense se dedicou 100% para a Libertadores e cagou, entre aspas, para o brasileiro. O Fluminense já tinha feito um all-in em 2008 e, por sorte, a gente acabou se consagrando, por sorte, mas também com qualidade. Quando eu digo sorte, é que, tipo assim, não demos azar, vamos dizer assim. Não estou querendo desmerecer o nosso título, claro, mas em 2008 a gente perdeu fazendo all-in. Aquele time era para ter sido campeão, a gente foi roubado, mas acabou sendo desse jeito. Acabou que a gente ficou, depois da perda do título, a gente ficou mal no Brasileirão, tanto que o Renato saiu. E aí vem o questionamento de novo. Até que ponto dizer que vai priorizar todas as competições também será verdade? Será que você não vai fazer nenhum all-in de novo, igual foi feito no passado, inclusive em 2023? Porque aquele time, se ele tivesse mais dedicação durante o Campeonato Brasileiro, a gente tinha chegado mais alto ainda. E se não fossem alguns pontos perdidos por bobeira no campeonato, a gente poderia ter ficado em segundo ou até mesmo primeiro no lugar do Palmeiras naquele ano. Né? Só de conta rápida aqui que a gente perdeu ponto. A gente perdeu ponto logo na segunda e terceira rodada pro Vasco. A gente perdeu 2 pontos para o Atlético Paranaense jogando lá, porque a gente foi com o time reserva. E eles, né, tiveram um expulso, a gente virou 2-1 e eles conseguiram empatar, porque o Fluminense deu aquela recuada. Mas por que deu recuada? Por que estava com reserva? Porque o Fluminense estava fazendo all-in, porque estava jogando outra competição. Né? A gente teve jogos roubados, né? Fora jogos roubados, mas a gente teve muito jogo que a gente poderia, talvez, jogando sério, ter empatado. Pô, a gente jogou muito mal contra o São Paulo e o jogo acabou 1-0. A gente jogou muito mal contra o Corinthians lá, e aqui também a gente deixou o Corinthians, a gente ficou empatado com o Corinthians aqui, porque o Fluminense não estava dedicado o suficiente no Brasileirão, e a gente perdeu de 2-0 lá de um time horrível do Corinthians. Aquele time do Corinthians de 2023 era horrível, a gente perdeu de 2-0 lá. Então são detalhes que passam despercebido, e eu gostaria de fazer o questionamento. Será que não vai fazer o all-in de novo? Porque todo torcedor quer ver títulos, não vê um título. Não quer ver só a Recopa do ano passado. Né? Recentemente, eu, conversando com Deus, eu falei com ele que se fosse para escolher, eu escolheria não ganhar o Campeonato Carioca para poder ganhar os outros campeonatos, brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Acredito que o Mundial seja um sonho muito difícil, mas não é impossível. Então foi essa conversa que eu tive com ele. A gente não foi campeão carioca e eu estou nessa fé, e acredito que todo torcedor também esteja com essa fé.
E talvez o primeiro passo da gente ser campeão de mais do que do que um único campeonato é a vinda do Renato Gaúcho. Se de fato a gente se dedicar a mais do que apenas uma única competição. E um detalhe, em 2023, a gente, além de não ter se dedicado tanto para a Copa do Campeonato Brasileiro, a gente teve uma derrota vergonhosa para o Corinthians. E se a gente ganha do Corinthians, que o Corinthians perdeu para o Flamengo, a gente tinha goleado o Flamengo de novo, como foi em 2022. Foi em 2022 que a gente perdeu para o Corinthians e a gente teria vencido o Flamengo em 2022 se não fosse aquela derrota pífia para o Corinthians na semifinal. Então, são detalhes que passam despercebidos. Então, vamos para outra parte da entrevista. Vamos lá. Vamos lá, Renato. Oi, Renato. Fala comigo. Não, eu gosto dos times que eu trabalho, que eu gosto da posse de bola. Posse de bola. Posse de bola, de preferência, sempre dentro do campo do adversário. No campo do adversário. Beleza. Eu não gosto de arriscar tanto ali atrás. Tem horas que pelo menos eu converso bastante Vai. com meus zagueiros, com o meu goleiro. Sempre na dúvida, tem que quebrar. Não tem que arriscar. Eu não sou aquele treinador que, se você for sair jogando 10 vezes, mesmo nas dificuldades, eu não quero que deixe tão. Não. Já conversei sobre isso com meus zagueiros, conversei com o Fábio também. Na dúvida, tem que quebrar. É lógico que eu sempre trabalho para termos a posse de bola, mas tem hora que você não pode arriscar, principalmente dentro ou próximo da nossa área, que aí no momento que tiver um erro pode ser fatal. Agora, em todos os clubes que eu trabalhei, mas isso vem muito também das características dos jogadores. Às vezes não adianta você querer fazer uma coisa se você não tem as características que é necessário para o jogador. Mas eu conversei bastante com eles. Eu acho que, acima de tudo, o que eu procurei, resumindo, o que eu procurei passar hoje para o meu grupo são duas coisas que são fundamentais nos clubes que eu trabalho e procuro passar para os meus jogadores. É a alegria de jogar e coragem. E isso o torcedor pode ficar tranquilo, que vai ver no meu time. Coragem e alegria. O Fluminense, pelo menos enquanto estiver aqui, vai jogar como time grande mesmo. Vai respeitar sempre seus adversários, mas vai jogar para dentro. Vai jogar sempre para vencer o jogo. É lógico que trabalhando sempre para a gente ter nossos cuidados defensivos, mas se tratando de clube grande, se tratando de uma grande massa que nós temos, o Fluminense vai jogar como time grande, independente do adversário. Boa tarde, Renato Gaúcho, seja muito bem-vindo. Na minha cabeça agora veio um slogan de coisa de política, eu fiquei rindo aqui sozinho. Mas beleza. O Fluminense vai voltar, e eu vou ficar louco da cabeça, nada me interessa. Então vamos lá, primeira coisa, ele fala da alegria e ele fala também de outra coisa, que é da coragem. Eu mencionei em um vídeo anterior que o medo de perder não pode se sobrepor à vontade de ganhar. E eu não vou nem dizer a ideia de coragem, porque coragem é quem tem medo. Às vezes a gente precisa ser destemido, não é medo de tomar gol. Se a gente toma gol, a gente vai lá e faz mais um. A gente tomou 2 gols, a gente vai, faz 2 e vira. Não é medo de tomar gol, né? Porque corajoso é aquele que tem medo e vai apesar do medo. Não, a gente tem que ser destemido, né? Alegria nas pernas, alegria de jogar futebol e o destemido, não ter medo de jogar para frente, não é ter coragem de jogar para frente, né? Por exemplo, se um time como um todo está com medo, a gente pode separar em 2 partes, defesa e ataque. Se a defesa ela está com medo de perder, é porque ela sabe que ela tem que tomar muita conta, porque está sabendo que o ataque está sendo ineficaz de não fazer gol. Assim como, se o ataque está com medo do Fluminense perder, é porque eles sabem que eles não estão fazendo gol e lá atrás a defesa não está se dedicando para evitar que os gols aconteçam. Assim como, se a defesa não está evitando, né, as bolas de irem na direção do goleiro, o goleiro está agarrando muito, é porque teve uma falha coletiva da bola ter chegado com qualidade no meio, do meio com qualidade para intermediária às vezes com qualidade para dentro da área e o jogador finalizar. Então,
O zagueiro, ele vai ter o trabalho dele facilitado quando os atacantes derem um combate. Às vezes o atacante, ele faz um trabalho melhor atacando a defesa adversária do que necessariamente atacando o gol. O Fluminense não tem feito pressão, e a partir do momento que o Fluminense faz a pressão, ele facilita o trabalho do zagueiro. Por quê? Porque se ele faz a pressão, o jogador, o zagueiro, tem que ter muita qualidade para fazer o toque sair com qualidade. Mas não é só o ataque que vai marcar, vai ser o meio e a zaga. Então, se essa bola sai com pouca qualidade, fica mais fácil do zagueiro, do volante, pegar essa bola e jogar para frente. Então, a gente não precisa ter coragem, é só a gente não ter medo. Jogar para frente e mostrar que ali tem, como o próprio nome dos jogadores do Fluminense tem, mas não tem merecido essa alcunha, que é jogar como, de fato, um time de guerreiros. Então, aqui sou eu falando, mais uma vez, um pouco da minha opinião, um pouco dos meus questionamentos, né, sobre o que vem a ser esse futuro Fluminense. Queria saber de você. Você vai ao jogo? Você vai domingo? Pô, por conta da estreia do Renato Gaúcho, eu tô doido pra ir ver Fluminense e Bragantino no Maracanã. E eu queria saber, você vai ver também? Deixa o seu like, aperta com vontade o seu like aí, aperta com vontade o botão de seguir e de compartilhar esse canal aqui de quem vos fala para outro tricolor que tá doido para saber a minha opinião, mas não sabe que existe esse canal. Então, galera, vamos lá, até a próxima.